Olá pessoal, bem-vindos aí aos guerreiros que vão estudar essa segunda série da básica aí que tá brabo, né? Então continuando aí para ficar o mais curto possível o vídeo. Então, a gente tava seguindo as revoluções inglesas ali, a rainha Elizabeth ali que fez funcionar bastante ali da dinastia Tudor, criou a marinha reforçada ali com os canhão, né? Então vamos seguindo para que era Gentry, a galera ali que essa dinastia da Elizabeth e do rei aqui, do Henrique VIII, Henrique VIII, Henrique IX, Henrique VIII, eles vão ser a favor bastante dessa gentry ali, né? Que essa gentry era a pequena não, era a nobreza rural, a galera que tinha as fazendas, né? Então é o que vai depois da origem à burguesia, uma parte dessa gente aí, né? Então as duas principais famílias, né, dos grupos dessa gentry aí, eram os Lancaster e os York. Então tinha várias outras famílias, mas as grandes, fortes, bem ricas eram essas duas aí, né? Então eles tinham os interesses comuns com o absolutismo e estavam de acordo com a rainha, né? De liberar o comércio, não cobrar tanto imposto, padronizar as moedas para favorecer, deixar meio livre, né? O que chama hoje de o liberalismo, né? Economia. Então vai ter uma encrenca das famílias, vão brigar uma hora as duas. Eles chamam de Guerra das Duas Rosas. Bastante coisa do Game of Thrones lá, quem viu o seriado, é copiado da história real que é desse grupo aí, né? Então os Lancaster era rosinha vermelha e os York era rosinha branca, né? As duas juntas era a dinastia Tudor ali, né? Então vai ter essa guerra, vai ter vários tempos, essas duas famílias vão ficar brigando até que eles vão se acertar depois uma hora ali, né? Vamos falar aqui mais pra frente. Tinha a igreja anglicana, que foi criada lá pelo Henrique VIII, que ele queria se separar da mulher e não, o Papa não deixou, então ele criou a igreja dele, né? Então ela seguia bastante os ritual católico, era quase praticamente igual, só que não seguia as mesmas chefe, né? Não tinha o chefe da igreja, era controlado pelo próprio rei, que até hoje é assim na Inglaterra, a rainha é que nem fosse o papa da igreja anglicana, né? Ela também faz às vezes de líder religioso, não só líder política na Inglaterra. Então aí que vai trocar as dinastias, né? Os Tudor a Elizabeth não tinha filho, né? Então daí os Tudor que vão assumir o governo da Inglaterra, que era o primo dela, era o rei da Escócia, que é emendado na Inglaterra, lá mapinha ali de geografia que faz falta, né? Então eles não tinham filho, ele desceu para Inglaterra e tomou posse ali. E daí as galera aproveitaram ele, falou que ia ser tudo de boa, que ia concordar com a Gentry ali, que não ia se meter na economia, ia deixar tranquilo, mas no fim ele vai começar a encrencar, né? Ele vai, depois que ele assumir o trono, ele vai dizer que vai querer fazer o absolutismo de direito, né? Que era aquele esquema lá que os Deus escolheu ele ser rei, então ele tem que mandar em tudo. Os reis absolutistas, que nem o rei da Revolução Francesa lá, que queria mandar em tudo. Então a galera, essa gentry, que era, representava a população, tipo, fosse uma classe média, né? Vai começar a reclamar e pedir e vai exigir lá a Magna Carta, lá, aquela carta que nós já vimos antes lá atrás, lá do João Sem Terra. Né? Então ela vai apelar pro rei para ele obedecer a Magna Carta, mas o rei não vai obedecer muito. Né? E junto no meio dessa encrenca vai ter as perseguição religiosa. Então antes era católica, daí virou anglicana, e daí já tinha umas outras galera calvinista, que é da época do Martinho Lutero lá, que vai ter as reformas protestantes na Inglaterra, na Europa, né? Então vai ter várias divisões das igrejas cristãs. Então lá na Inglaterra, além dos anglicanos, vai ter esses calvinistas, que era a galera puritana, né? Que daí bastante dessa gente vai fugir para os Estados Unidos, que é aquelas religião mais radicalzinha, assim, que é tudo afastado. Tipo, fosse algumas igrejas evangélicas aqui do Brasil, que vai bastante dessa gente vai para os Estados Unidos, lá fugido das nossas perseguições nessa época aí, né? E eles queriam que a igreja fosse separada do governo. Tipo, o Papa lá, a parte religiosa ficasse a cargo deles e a parte do governo o rei que administrasse. Eles não queriam. Daí em 1628 eles vão convocar o parlamento, né, que era pra galera falar os deputados que tinham que concordar com a rainha, não eram eleitos, assim, votados, os caras que eram colocados lá, né, eram os amigos do rei. Então eles exigiram que o rei cumprisse lá a petição de direitos, que eram as leis que eles tinham lá, Bill of Rights, né? Que daí tinha várias coisas, que era para cobrar imposto, para convocar o exército e mandar prender alguém, ele precisava da aprovação do parlamento. Então ele queria cobrar mais imposto, ele tinha que reunir a galera e pedir, vamos aumentar os impostos. Daí vamos ter que concordar ou não, né? E para fazer uma guerra também, ele não podia fazer uma guerra sozinho mesmo. Só na Inglaterra isso aí, os outros países não tinha nada dessa coisa do parlamento aí, o rei mandava sozinho, né?
Então aí tem o símbolozinho que até hoje tem lá o parlamento inglês, né? Então ele vai ter o rei Carlos I, que ele vai... Vão tirar o rei Jaime ali, né? Cadê o outro? Esse ali de antes. Se você assistiu o filminho ali, aquele que eu coloquei na aula passada, que eles vão matar ele lá, ele vai assumir o Carlos I, que também vai dizer que vai concordar, né? Tamo de boa, tamo tudo amigo aí. E vai, como só que dele vai como ter essa perseguição religiosa, ele era anglicano, vai querer que todo mundo seja anglicano, né? Vai aumentar os impostos, ficar concordando o povo lá, e vai ter essa chip money aí, que era tipo um... A cidade portuária pagava uma taxa lá para se proteger dos piratas. Então eles vão vai fortalecer a marinha, né? A marinha que os ingleses sempre vão ter a marinha forte. Né? Os escoceses, que é o povo lá de cima da rei, vai se revoltar, que vão querer se separar, né? Que ele, o rei hoje em dia a rainha da Inglaterra manda em tudo. Naquela época tinha a Escócia separada, né? Então o rei vai convocar o parlamento para discutir lá e vão ficar encrencando e não vai dar certo, eles vão as pessoas reivindicando e reclamando. Em 1640 ele vai colocar o parlamento, vai ser o longo parlamento, eles vão ficar vários tempos lá discutindo lá e daí enrola não chega em nada, né? Aí tem umas pinturas da família dos reis, né? Nessa época aí só tem registro de quem era rico, né? Quem era pobre, classe média, não tinha como contratar um pintor para fazer registro das suas fotos. Então, no meio das encrencas religiosas ali, os puritanos também vão se revoltar, né? O rei queria deixar o anglicanismo imperando e perseguindo os outros. Então tinha duas encrencas acontecendo, né? Os absolutistas, que era a galera a favor do rei, contra os burgueses, que era a galera a favor da gentry lá dos fazendeiros, tipo, da classe média, e os anglicanos, que era a favor do rei também, contra os calvinistas, que era duas religiões, tipo os puritanos e os presbiterianos, que era uma religião cristã também, só que algumas coisas diferentes, né? Então vai ter essa revolução puritana aí. E daí vai se dividir em dois grupos, que eles chamam. Os cavaleiros, que era a galera que tinha mais tropa ali, né? O senhor feudal tradicional, que já era das antigas, de vários anos a família, que chama burguesia. A burguesia vai se dividir em duas partes, né? Essa burguesia que tinha o monopólio do comércio, que vai ficar a favor dos reis, os cavaleiros, e o rei e a dinastia dos Stuart, a galera que apoiava os Stuart, tudo vão ficar pro lado dos absolutistas. E os cabeça redonda, que eles tinham um cortezinho de cabeça, tipo, parecia com a corda com a tigela, por isso que chama de cabeça redonda. Eles tinham as tropas desligadas a gentry, e uma parte da burguesia que era os nobres, que era o burguês, mas não tinham o monopólio do comércio, né? E eles queriam, eram a favor do parlamento, e também bastante camponês e artesão, tipo, mais a população menos abastada estava junto com os cabeças redondas, né? Então, em 1649, eles vão pegar e vão cortar a cabeça do rei, né? Que chama de Revolução Puritana. Começou oficialmente ali, quando eles vão pegar o rei. Que esse aqui que é o do filminho lá, não é o Jaime que eu falei antes, né? É o rei Carlos, que eu acho que é que mostra no filme lá, que eles vão cortar e mostrar. E aí que vai o Cromwell, vai ser o ditadorzinho dessa época ali, a ditadura religiosa, né? Que chama de República Puritana. Então ali que tá, governou com mão de ferro, ele vai descer o sarrafo, né? Aí dá tudo que é bonitinho, portinho, mas as roupas dele era quase de armadura, né? Não era só um líder religioso, né? Ele era guerreiro também. Então ele acabou com as rebeliões, a galera que tava contra, e queria diminuir a aristocracia feudal, né? Acabar com o povo, as classes, os povo bem pobre que não participou da revolução, eles queriam exterminar esse povo, porque esse povo não estava achando graça também, né? E era bastante gente, como sempre, a maioria da população é os menos abastados. E ele se autodeclarava o Lorde Protetor da Inglaterra. Aí que tá um mapinha para os ruins de geografia, né? Então a Escócia ali na parte de cima, a Irlanda, que é a ilha do lado ali da Inglaterra, e daí no meio tá as galera se dividindo, né? As partes mais laranjinha a favor do Carlos e a parte roxa a favor do parlamento. Daí depois as encrencas ali, eles vão dominar toda a parte de baixo, menos a Escócia e a Irlanda, que depois vai ter mais umas encrencas que eles vão... Essa parte eles unir tudo é só mais moderno, né? Eles vão ficar separados aí, os países. E aquela partezinha ali, vermelhinha, contornada no meio ali, vai virar o país de Gales, que é um que tem hoje em dia, que nessa época não tem ainda, né? Tem e se sumiu, né? Mas ele não era tipo um separado, que nem a Escócia e a Irlanda. Porque era grudado ali, não podiam se libertar, né? Então ainda vai continuar mais encrenca ainda na Inglaterra, bastante guerra civil. A guerra civil é quando inglês mata inglês aí nesse caso, né? A gente no mesmo país. Então vai ter dois grupos também ali principal, né? Os levelers, que vai ser niveladores. Então o que essa galera queria aí? Queria o comércio livre
e deixar o pequeno produtor também trabalhar proteção, né? Porque ele só tinha os grandes fazer o que queriam e os pequenos não tinha como se defender, né? Queria que acabasse os dízimos, pagar lá todo mês as taxas do governo. Se queriam que separasse a igreja do Estado, né? Que até hoje não conseguiram na Inglaterra. E acabasse o cercamento. Foi nessa época que eles vão começar a cercar as propriedades, né? Ter a cerca, antes era tudo aberto. Então a galera que podia ficar tropeiando o gado, criando mais à vontade, onde tinha cerca não vai mais ter. Então eles queriam acabar com isso aí e queriam que todo mundo tivesse direito a votar lá no parlamento, lá para escolher as coisas que se chama de sufrágio universal. E os diggers ali, que eram os chamam de escavadores, que era a galera mais radical, né? Eles queriam tudo essas mesmas coisas que eles aí, só que eles queriam fazer na marra, queriam pra ontem, né? Então eles queriam também proteger do pequeno a proteção do pequeno produtor rural lá, os dízimos acabar, separar a igreja, acabar com esse cercamento, queriam ter direito de votar, só que eles queriam fazer de uma vez e eles queriam também tomar as terras dos nobres e dividir entre eles, que é a reforma agrária aí, que eles gostam tanto na nossa educação aí, né? Então eles vão ficar brigando bastante tempo ali. E o Cromwell, como ele não queria saber de encrenca, desceu o sarrafo em todo mundo ali. Quem tava reclamando ali, ele acabou com todas as encrencas e daí fez umas leis novas lá. Criou esses atos na navegação, que vai servir para todo mundo que vai trabalhar na marinha vai ser inglês, né? Não vai poder ter gente de fora nos navios e coisa que aí é bem a época lá dos Piratas do Caribe, aquelas cartas de corsário, essas coisas assim. Em 1652 e 54 ele vai ter a marinha forte, vai dominar todos os mares aí conhecido ali que eles usavam para o comércio, né? E em 53 ele vai acabar com o parlamento, aí que ele virou o Lorde Protetor da Inglaterra, né? Falando, ele não vai mais ter aquela galera para convocar a guerra, reclamava, vai virar uma ditadura, né? Então os puritanos, que eram muito religiosos, vão mudar um monte de costume na Inglaterra, né? Tudo que é atividade que desviam a atenção do crente para o Senhor vai ser proibido. Dançar, jogo, beber, roupa colorida, um monte de coisas vão fazer lá na Inglaterra, né? Então daí o capeta levou o Cromwell, né? Que estava ali profetizando que se dizer só coisa boa e no fim matou um monte de gente também, né? Assim, é menos ruim que na França, mas na Inglaterra também o bicho pegou, né? Então depois que o Cromwell morre, não deixou um líder caminhado, né? Então os general dele vão brigar, vai ter bastante revolta. E daí a galera que apoiou no começo, as elites rural ali que estavam meio a favor, estavam com medo do virando no que é aquilo, né? Eles começaram a matar os nobres e tomar as terras. Então eles estavam com medo desse caos aí e resolveram propor de voltar à monarquia. Daí eles vão coroar um outro rei lá aparente, né? O Carlos II, e daí, em 1660, e daí o parlamento lá vai aprovar o habeas corpus, que é uma lei tipo, que até vale para o mundo inteiro, que não, pelo menos em alguns países lá na China não deve ter habeas corpus, na Coreia do Norte, que você pode, tipo corpo livre, né? Então se for preso injustamente, você pode escrever um papel lá requisitando que para você responder tipo em liberdade, né? Bastante políticos vagabundos fazem isso aqui no Brasil. Daí o rei começa a querer se passar de novo esse rei Carlos ali, e eles já vão tirar ele, né? Ele começa a querer fazer um absolutismo de direito lá, que é mandar em tudo, e colocam o Jaime II. Daí o Jaime II, esse era católico. Daí ele já vai querer fazer a Inglaterra virar católica de volta. E a galera já estava acostumada com outra religião, não queria se meter. E o rei da França, o Luís XIV, estava ajudando ele, né? Então aí a galera também já não vai gostar. Então eles vão fazer a Revolução Gloriosa, outra encrenquinha lá na Inglaterra, né? Então eles estão com medo de mais uma guerra civil por causa dos católicos ali e querer voltar e a França ajudando. Então daí o povo do parlamento, que é os nobrezinhos que ajudavam o rei, foram para Holanda falar com outro cara lá, né? Falar com o príncipe, com o Guilherme lá, que era casado com a filha do Jaime II. Então eles vão, ó, vamos tirar lá teu pai lá que tá muito louco e o teu marido assume lá. Eles fizeram um acordo com o cara lá. E daí, em 1688, o Guilherme de Orange veio para Inglaterra e o Jaime II fugiu para França, né, que estava apoiando ele. Então, daí o rei novo, esse rei Guilherme de Orange, ele virou o Guilherme III e jurou que ia obedecer ao Bill of Rights lá, e a carta, que é a petição de direitos, todas as regrinhas deles. E ele vai jurar e vai cumprir. Não vai ser que nem os outros que ficavam prometendo que ia seguir os acordos e não seguia nada, né? Então daí ficou o acordo lá, que valeu lá, que o parlamento fazia as leis, convocava o exército e fiscalizava os atos do rei, né, para o rei não fazer o que queria.
E o verdadeiro governante mesmo, o que manda e faz as coisas, é o tipo presidente do parlamento, que seria o primeiro-ministro. Então daí lá o rei reina, mas não governa, né? O rei faz as outras coisas lá, ele representa o povo. Tipo, se for o povo pedir uma coisa, o rei vai lá e fala e tem bastante força, né? Ele representa a população e faz a coisa de chefe de estado, quando vai receber alguém, outro presidente visitar lá. Quem recebe é o rei, né? O primeiro-ministro faz os acordos políticos. Então daí a burguesia, que era a gentry lá, a nobreza rural lá, a burguesia rural, todo mundo tinha alguém que representava a sua classe no parlamento, para dar menos encrenca, né? Então cada um tinha um representante lá para falar as angústias do povo, né? Até no século XX, eles vão se dividir em dois povos, né? Os liberais e os conservadores. Aqui no Brasil, na época do Dom Pedro, era isso aí também, né? Os liberais e conservadores, ele tá escrito errado. Então aí tá os castelinhos, que era a base da Idade Média ali, né? Aí a gente tá chegando pro fim, o centro de vida. Aí ó, os puritanos, né, que quando fugiram pros Estados Unidos, que esses carinhas sempre tem nos filmes ali, que é, aquele chapéuzinho, aquela folia do peru lá, ação de graças, que eles estão cozinhando. Aí também estão fingindo que estão amiguinhos dos índios, né? Que vocês não mataram bastante. Aí as roupinhas da época ali. E é isso daí. Então todo mundo lê, dê uma estudada, manda alguma dúvida aí, qualquer coisa. Estamos aí pra quarenteninha forçada nossa aí. Valeu.